chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, hein? Que alegria chegar na sua casa. Obrigado aí pela audiência, pela sua companhia. Diariamente estamos aqui, né? Com você. Estou tão grato por você acompanhar o nosso programa, mandar sua mensagem. É muito bom, muito legal mesmo. Estamos aqui na Mania FM também diariamente, na GDS Web Rádio Brasil, na GDS TV Brasil. Estamos nos nossos canais aqui na internet. Obrigado todo mundo pelo carinho, pela estar acompanhando o nosso programa. Sempre muito bom. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Calegário. Ele é enfermeiro, está aqui lá no Hospital Evangélico, tem 19 anos de Hospital Evangélico. Parece que não tem 19 anos, mas já tem 19 anos de profissão. Eu costumo dizer, meu pai ficou internado por uns 3 meses, minha mãe também, por um bom período. E aí você passa a conviver, a viver dentro de hospital. E foi quando eu compreendi, entendi e vi a importância do trabalho do enfermeiro, a importância do trabalho do pessoal da higienização, e são profissões que às vezes a pessoa fala muito do médico, mas o trabalho desses profissionais é fantástico, é maravilhoso, né? Que realmente... Sim, a gente tem uma equipe multiprofissional, né? São várias profissões ao lado do paciente. É verdade. 24 horas. E é uma coisa que qualquer cidadão, nem todo dia tá tão bem, né? Mas ali, quando chega lá dentro do hospital, tem que deixar o problema lá fora. Sim. É igual a minha profissão aqui. Chegou, tá com problema, deixa lá fora, traz para dentro não. Não pode não. Tudo bem, mas você está aqui para falar de doação de órgãos. Isso. Não é? Então, a gente está no mês de setembro, né? Que é o Setembro Verde. Isso. É alusivo ao dia da doação de órgãos, que é o dia 27 de setembro. E aí a gente desenvolve em todo o território nacional a campanha Setembro Verde com o objetivo de conscientizar, levar informação, propor uma discussão em família, no ambiente de trabalho sobre essa temática, sobre doação de órgãos. Hoje, fazendo um balanço, o que a gente pode dizer? Nós estamos num crescente, né, nessa conscientização das famílias, das pessoas, ou não? Então, a falta de informação ela ainda é muito grande, né? A recusa familiar é o maior motivo para não doação hoje no Brasil. Né? Então, assim, a informação ainda precisa chegar da melhor maneira possível. A gente está caminhando para isso. Né? E por isso que a gente desenvolve ações. E essas ações elas não podem se resumir somente a um mês de setembro. Elas têm que acontecer durante todo o ano. A doação de órgãos ela não acontece só no mês de setembro, ela acontece o ano todo, né? Então é necessário discutir o tempo todo sobre isso. A realidade é que nós não estamos preparados. A única coisa na vida que a gente sabe que vai acontecer, que tem certeza, é a morte, mas nós não estamos acostumados com isso. Então a família, quando perde um ente querido, perde alguém da família, não é fácil realmente você chegar e dizer, não, eu vou doar. Eu vou doar, porque né, vai fazer uma cirurgia ali para fazer essa doação. Daí a necessidade dessa consciência de que o corpo, por exemplo, ele vai ficar danificado, vai ficar... Não vai. Então essa realmente é uma preocupação do familiar, né? Se o corpo vai ficar deformado. A gente já garante que não vai, né? A retirada de múltiplos órgãos acontece dentro de um centro cirúrgico, a retirada de córnea dentro do hospital, e o corpo não vai ficar deformado. Na hora do sepultamento, isso vai acontecer normalmente. As pessoas não vão perceber que os órgãos foram retirados, até porque é uma cirurgia, né? Abrir o tórax e vai retirar os olhos e não percebe que os olhos foram retirados e o trabalho é muito perfeito, sabe? A família não tem que ter essa preocupação. E realmente, assim, lidar com essa condição de morte, né, de má notícia, não é fácil. Só que é um momento que você pode mudar a vida de alguém. Hoje no Brasil a gente tem mais de 60 mil pessoas esperando por um órgão. Só no estado do Espírito Santo são mais de 2 mil pessoas aguardando por um órgão. E se for um órgão do tipo coração, fígado, essa pessoa vai acabar falecendo numa lista de espera. Então, por isso que é tão importante discutir isso em vida. A gente precisa discutir em vida essa temática e eu preciso me declarar doador de órgão, para que a minha família autorize essa doação depois da minha morte. Por exemplo, quando o paciente tem morte cerebral, por exemplo, e aí é feito... a morte cerebral está morto, isso, não é isso? É um quadro irreversível. Reversível. Isso é uma... Eu me lembro muito quando o ex-deputado Glauber, que teve a morte cerebral, estava inclusive no Hospital Evangélico, o Glauber tinha a vontade de ser doador e a família autorizou
a doação de órgão do deputado Glauber, e eu falei dessa notícia de manhã, e as pessoas falam, não, ele tá vivo, não pode, eu recebi ligação, não pode, a família não pode doar porque ele está vivo ainda. Então, mas na realidade, a morte cerebral, não é irreversível. A morte encefálica é um quadro irreversível, é um diagnóstico médico, né? A gente segue um protocolo, segue legislação de Conselho Federal de Medicina. E uma vez diagnosticado com morte encefálica, é declarado o óbito do paciente. E aí existe a possibilidade de doação de órgãos. E aí é aí que entra o papel do hospital da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, de oferecer à família essa possibilidade de doação de órgãos. E aí, assim, se a família autoriza, a gente faz todo o processo para que essa captação aconteça dentro do hospital e os órgãos são direcionados diretamente para os receptores que estão nessa lista de espera. E se a família não autoriza a doação, o desfecho realmente, a gente pode retirar todo o suporte, o médico pode retirar todo o suporte, né, ali do paciente, ventilador e entregar o corpo para a família fazer o sepultamento. Agora, a morte encefálica, os outros órgãos estão vivos? Sim, morte encefálica é o que as pessoas conhecem como morte cerebral, né? O cérebro morreu. Sim. É um quadro irreversível. Sim. E aí a gente consegue manter esse doador ali dentro do hospital com o coração batendo, né? Com todos os órgãos funcionando até para a captação acontecer, se a família autorizar. E aí quais os órgãos que precisam que o paciente continua teoricamente vivo, só com a morte encefálica, e para retirar? Ou todos pode doar mesmo depois da morte geral? Não. Olha só, a doação pode ser em vida, pode ser intervivos, né, entre pessoas vivas. Então eu posso doar em vida, por exemplo, para um irmão meu, eu posso doar um rim, posso doar sendo compatível? Isso, sendo compatível, eu posso doar para um irmão meu em vida, um rim meu, parte do meu pulmão, parte do fígado, e posso ser doador de medula óssea em vida. Sim. E aí existe a doação após a morte, após um diagnóstico de morte encefálica. Sim. Então, enquanto eu tenho esse paciente em morte encefálica dentro do hospital, eu consigo manter esse corpo ali, os órgãos funcionando, aí eu tenho a possibilidade de doação de coração, de rim, de pâncreas, intestino, aí vem córnea, né, fígado, pele. E aí, isso, pele também, vaso, tendões, e aí assim, quando um paciente em morte encefálica, se o coração dele parar, aí a possibilidade ela diminui, e aí fica restrito a tecido, e aí a gente faz hoje no hospital córnea. Então eu tenho que ter um paciente em morte encefálica mantendo o coração dele batendo. Quanto tempo dá para manter um paciente com coração batendo depois da morte encefálica no hospital? Então, isso é bem relativo. Eu faço a pergunta porque a captação é feita aqui, mas o transporte depende de gente de Vitória, né? Sim, Vitória vem aqui para... A equipe de captação de transplante ela vem de Vitória, direcionada pela Central Estadual de Transplantes. Então, assim, quando eu chego a fechar um diagnóstico de morte encefálica dentro do hospital, provavelmente esse paciente já estava em óbito. E aí, assim, a partir do momento que eu fecho esse protocolo, a família é chamada, informada desse diagnóstico de morte encefálica, a gente aborda a família, oferece essa possibilidade. Se eles autorizam, o processo já foi iniciado, a gente continua com toda a documentação para o processo de doação, que são termos de autorização, né, e outros documentos mais. E aí, uma vez fechado o protocolo, essa captação ela acontece às vezes em 24 horas ou um pouco mais. Então, assim, quanto tempo a gente vai conseguir manter esse paciente ali sem o coração parar é bem relativo. Porque às vezes é um paciente que está em morte encefálica, mas está estável. Mas a gente tem que entender que se ele está em morte encefálica, ele está morto. Então a gente está mantendo ele em aparelhos. É difícil convencer a família disso? De que a morte encefálica é irreversível? É difícil? Porque nós estamos falando aqui com profissionais da área da saúde. Alguém que de fora, um leigo, mas peraí, mas ele está vivo. Né? Não é fácil realmente esse entendimento de morte encefálica. Até porque quando um familiar entra dentro de uma UTI que vê o seu parente lá no leito de UTI e o tórax está expandindo porque ele está ligado no ventilador, o monitor está lá com traçado porque o coração está funcionando, realmente é muito difícil aceitar uma condição de morte encefálica. Mas, em geral, no hospital evangélico, eles são muito bem orientados, a gente
chama a conversa e fala de todo esse diagnóstico e a gente tem tido sucesso nessas abordagens e familiares têm O hospital tem uma equipe preparada para isso, para abordar a família, para conversar com a família? Sim, é a CIDOT, que tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Uhum. Antigamente, me parece, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. O doador ele podia ter uma carteirinha de doador. E aí, com esse documento, poderia doar. Hoje, pode ter carteira, pode ter papel assinado por ele, que o que vale realmente é a família. Isso, foi em 97, né? Foi uma lei em 97 que colocou isso como obrigatório. Então, você tinha que colocar isso no seu documento de identificação, RG. E aí, em 2000, isso caiu. Então, assim, era uma doação presumida, né? Você já se declarava, então ela iria acontecer independente de vontade familiar. E depois passou a ser consentida. Eu tenho que dizer isso em vida, né? Tenho que dizer para um parente meu e meu familiar vai decidir por isso após a minha morte. Mas ontem eu vi uma postagem da Anísia, ministra, em rede social, dizendo que ela protocolou um projeto de lei para que essa autorização seja expressa em documento. Na verdade, eu seja contrário em vida. Entendi. E se eu não sou contrário em vida, se for aprovada essa lei, a doação voltaria a acontecer independente da vontade da minha família. Entendi. Justamente para tentar aumentar o número de doador no Brasil. Entendi. A proposta da ministra, e claro que isso vai ser votado. Vai ser feito um grande debate. E mesmo que não passe, só o fato de acontecer esse debate, que vai ser um debate nacional, já ajuda e muito, né? Sim. Eu acredito que seja uma lei que seja aprovada, até porque ela já existiu no Brasil. Você é doador? Estou, com certeza. Você fala com a sua família que você quer doar? Sim, todo mundo sabe. Eu vou puxar o intervalo comercial e volto para a gente falar o seguinte. A captação é feita aqui, mas o transplante não. O transplante é feito, nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, rapidinho. Estamos seguindo aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, também nas nossas plataformas digitais. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Estamos aqui na nossa Rede Brasil de televisão diariamente, sempre chegando na sua casa, no seu trabalho, é sempre uma alegria muito grande. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa e a melhor do Brasil. Produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias, açougues do estado do Espírito Santo. Quando você leva Cofrio para casa, você está levando qualidade. Cofrio, sabor a toda a prova com a gente aqui no programa. Turma, hoje estamos recebendo Gustavo Calegari, enfermeiro do Hospital Evangélico, está aqui conversando com a gente, falando de doação de órgãos. O Calegari e Calegari é tudo a mesma coisa, tudo a mesma família, né? Tudo a mesma coisa. Foi só o registro lá que teve alguém no meio do caminho, faltou uma letra, botou uma letra a mais. É igual o Sherry. Mesma coisa. Calegari, 2 L's e no final. Mas teve erro aí no caminho. Bem, a captação de órgão é feito aqui, por exemplo, lá no Hospital Evangélico, faz a captação lá. Mas o transplante não é feito aqui. Isso. Nós somos o hospital notificador. E o que significa isso? Nós temos que notificar para a Central Estadual de Transplante todo o óbito que acontece dentro do hospital. Sim. Né? Assim como os outros hospitais do estado. E aí nós não fazemos o transplante. Nós fazemos todo o processo até que a captação aconteça. Então a equipe de transplantes vem até o hospital. A gente prepara tudo. Então enquanto eles estão aqui fazendo a captação, tem uma outra equipe lá guardando o órgão para transplantar. E aí, nesse meio tempo, com os dados já do doador, a gente já consegue identificar na lista de espera quem são os receptores, se eles existem dentro do estado. Então, enquanto a captação está acontecendo aqui, já está preparando o receptor lá na Grande Vitória, nos hospitais transplantadores. Se a gente não tiver receptor dentro do estado, a gente oferta isso para a nacional, que a gente fala, né? As outras centrais estaduais de transplante de todos os estados brasileiros, elas manifestam
dizem se tem necessidade de algum órgão ou não do paciente que está com a gente aqui. E aí esse órgão pode ir para outro estado. O coração é o transplante que depende de um espaço mais curto de tempo? Sim, 4 a 6 horas a gente tem que fazer a captação e levar para poder transplantar no receptor. Sim, então, por exemplo, um coração para sair de Cachoeiro de Itapemirim, para chegar no sul do país, impossível. Não, a gente faz esse trabalho. Dá para fazer isso? Faz trabalho. Isso né? é junto com a Força Aérea Brasileira. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, como a gente já viu outras vezes em Cachoeiro, vem o helicóptero, desce, pega esse órgão e leva rapidamente para o hospital transplantador. Existe possibilidade de furar fila nesse sistema de transplante ou não? Eu espero que não. A lista de espera ela é única, né? Ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. E ela é tanto para paciente de SUS quanto para paciente da rede privada. Sim. Tá todo mundo na mesma fila. Mesma fila. Então, independente de você ter plano de saúde ou não ter, se você depende do sistema de saúde, é todo mundo na mesma fila. E aí existem critérios para poder a gente inserir esse paciente dentro de uma fila. Existem critérios para poder ver quem vai receber esse órgão primeiro ou não. São critérios de tipagem sanguínea, peso e altura, e também a gente considera a ordem de entrada desse paciente na fila, mas também a gente considera a gravidade do quadro. Então, que foi o caso pouco compreendido, a questão do Faustão, por exemplo. Faustão chegaram até a colocar preço do coração que o Faustão comprou, 5 milhões. Até isso colocar na rede social de uma maldade realmente terrível. A condição do Faustão foi realmente o quadro clínico grave, que dependia de um coração, e ele acabou recebendo esse coração. Me parece a idade entra também nessa questão da prioridade? Sim, pelo que foi divulgado para a mídia, ele recebeu o coração de um rapaz de 35 anos, né? Essa informação do doador e do receptor, isso não é passada, né? Entendi. As centrais estaduais de transplantes, elas não vão divulgar essa informação, as CIDOTs não vão divulgar essa informação, os hospitais não vão divulgar essas informações. Então, foi informação que vazou realmente e a gente não sabe de onde. Mas a idade também é um fator que tem que ser considerado aí no caso da doação. E aí, no caso do Faustão, realmente o critério gravidade foi o que pesou. Me parece que existia até um receptor na frente dele, mas por algum motivo a equipe de cirurgia não aceitou esse coração para esse receptor e o Faustão entrou. O Faustão acabou recebendo teoricamente rápido, né? Pouco tempo que ele estava na fila, mas por conta disso que você está explicando aqui. Pelo critério de gravidade do quadro clínico. Com exceção do doador em vida, que é aquele que você pode, sendo compatível com o irmão, você pode escolher para quem você vai doar, com exceção disso, o doador, a família vai doar, nem sabe para onde vai, que lugar do Brasil vai. Não, na verdade, assim, quando a doação em vida, eu posso doar até 4º grau de geração. Fora disso, tem que ter autorização judicial. Entendi. Agora, todo mundo que tem... isso. Por exemplo, eu vou doar rins, pode? Não, você pode doar um rim em vida, mas se você for doar para um amigo seu, tem que ter autorização judicial. A família, não. Filho, primo, não. Não necessariamente, não precisa. Sim. Agora, assim, se você precisa de um órgão no Brasil, você tem que estar inserido dentro de uma lista de espera. Entendeu? Então, assim, vai ser obedecido, todos esses critérios serão obedecidos e a pessoa que está numa lista de espera. Então, você tem que estar numa lista de espera, independente se você tem convênio, se você é do sistema de saúde. Eu imagino que aqui Cachoeiro tem, por exemplo, alguém na lista de espera. Sim. Né? Sim. Agora, ele nessa lista de espera, esse transplante não vai ser feito aqui, vai ser feito no Hospital Vitória. Vitória, não é isso? A Grande Vitória que faz. A Grande Vitória, nos hospitais transplantadores, a Grande Vitória. Mas certamente em Cachoeiro tem alguém esperando por um transplante e ele está na lista de espera. A fila hoje é muito grande, né? Do Brasil são mais de 60 mil pessoas, no estado são quase 2.200 pessoas esperando por um órgão. Sim. Cada estado gerencia sua lista de espera. Entendeu? Cada estado tem a sua central. É exemplo do que acontece nessa central de vagas para internação de pacientes. Eu imagino que também cada estado tem sua central, tem uma central nacional, não é isso? Onde está todo mundo inserido lá? Isso, a gente tem um Sistema Nacional de Transplantes, né? Que está junto ao Ministério da Saúde.
E aí tem as centrais estaduais de transplantes, cada estado. Então, cada estado gerencia sua lista de espera. Ó, a nossa lista de espera hoje no Espírito Santo são 983 pessoas esperando por córnea, 2 pessoas esperando por coração, eram 3 esses dias. Então, alguém recebeu um coração. 15 pessoas esperando por um fígado e 1.093 pessoas esperando por um rim. Isso no Espírito Santo? Isso no Espírito Santo. E na lista nacional, a maioria das pessoas esperam por um rim. A dificuldade maior é a compatibilidade? Não, porque a compatibilidade pesa muito, né? Você ser compatível, isso vai pesar muito. Só que não adianta você ser compatível se peso e altura também não são compatíveis. Tem isso também, né? Tem essa questão. Sim, e a doação pode acontecer a partir dos 7 dias de vida em recém-nascidos que nasceram no tempo certo, a termo que a gente fala. O protocolo de morte cefálica pode ser aberto, inclusive, a partir de 7 anos de vida. E aí, assim, até quantos anos? Se a gente for considerar um paciente muito idoso, possivelmente ele não vai ser viável para doação de órgãos, né? Mas a partir de 7 dias de vida essa doação pode acontecer. Tem essa questão, por exemplo, o cidadão com 70 anos vai doar o coração. Esse coração tem 70 anos também? Então, é feito, por Quando exemplo... você pergunta que tem 70 anos, vai ter pouco tempo de vida esse coração? Não, então, mas se for um coração que tem uma vitalidade, a doação pode acontecer. Mas, por exemplo, para o coração é feito, ainda durante o protocolo de morte cefálica ali, para doação é feito um ecocardiograma. O cardiologista vai lá, faz um ecocardiograma, vê como que está esse coração para ver se realmente já tem condição de ser compensa ou não, vai botar lá, daqui a pouco o coração vai parar e vai adiantar de nada. E quando a equipe de captação chega ao hospital, que leva o paciente para o centro cirúrgico, é ali dentro do intraoperatório que vai realmente avaliar como é que está a condição de cada órgão, se realmente tem condição de transplantar em alguém. Falta a sociedade de maneira... os hospitais também, mas principalmente a imprensa, falar desse assunto, discutir, debater, falar de maneira bem aberta mesmo para as pessoas, né, e entrando nesse... Né, e criando, na realidade, um ambiente para se conversar em casa. Quando você começa a falar na imprensa, daqui a pouco a família conversa em casa, aí o filho se manifesta, aí nessa discussão as coisas vão sendo esclarecidas. Porque é um tema que vocês da saúde, vocês lidam com isso com uma tranquilidade muito maior do que nós que não somos da saúde. Vocês convivem com isso todos os dias, né? Para o cidadão comum não é tão simples assim. Sendo debatido, sendo discutido, sendo falado na imprensa, isso vai para dentro das casas, vai para o trabalho, e isso ajuda muito, né, Gustavo? Então, como eu falei, o entendimento de morte encefálica não é muito fácil, né? Você aceitar que o seu filho ali, que o seu pai, que sua mãe esteja em morte encefálica. E aí autorizar uma doação de órgãos. Só que todos nós estamos sujeitos condicionados a um dia precisar. Então a gente tem que imaginar que, após a nossa morte, por que não doar para uma fila que tem mais de 60 mil pessoas? E se um dia eu estiver nessa fila? E se um dia um parente meu estiver nessa fila, um filho meu? E aí fica aí por um tempo nessa lista de espera, angustiante, dependendo de um órgão vai continuar sobrevivendo, né? Eu acho que a gente tem que pensar justamente nisso. Verdade. Um dia eu posso estar nessa lista de espera. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Não sei se ficou alguma coisa que nós não falamos. Quero agradecer demais a sua vinda aqui, esclarecendo sobre esse tema, que é um tema que a gente precisa falar e falar muito. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Em nome do Hospital Evangélico, a gente está sempre à disposição. Obrigado, amigo. Um abraço. Hoje, o Gustavo Calegari foi o nosso entrevistado no programa de hoje. E assim nós vamos fechando o programa aqui na Rede Brasil de televisão. Para você, um grande beijo. Encontro marcado amanhã, se Deus quiser.